Efésios capítulo 6, versículo 5 ao 9 nos diz: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Isso mesmo. E nós vamos ver o seguinte tema nessa noite: deveres dos empregados e patrões. Aqui, nós temos na passagem deveres dos senhores e dos servos, escravos. Eu trouxe um tema mais atual, mais para os nossos dias. Irmãos, essa passagem ela está numa sequência que se dá início no capítulo 5. O apóstolo Paulo ele está trazendo algumas lições práticas para a igreja de Éfeso. E ele vem mostrando como os crentes lá em Éfeso poderiam ser cheios do Espírito Santo. E como eles poderiam estar sendo submissos uns aos outros. Como ele diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso no capítulo 5, versículo 21. E no versículo 18 ele diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vem trazendo lições. E aí ele fala do versículo 22 ao 33 sobre maridos e esposas. Nós vimos nos versículos 1 ao 4, no capítulo 6, filhos e pais. E agora servos e senhores. E aqui nós temos uma outra área em que os irmãos precisavam ser instruídos lá em Éfeso. Uma coisa que é importante nós observarmos aqui, ele está falando com um povo crente. Marido crente, esposa crente. Pai e mãe crente, filho e filha crente. Servos e senhores crentes também. Alguns entendem que essa passagem não é necessariamente senhores crentes. Mas seria estranho demais Paulo vir nessa lógica falando de maridos e esposas crentes, filhos e pais crentes, e agora não seguir a mesma sequência. Então, existem aspectos no texto também que nos leva a entender que está se referindo a patrões crentes. Mas nós sabemos também que essa não é a única passagem que lida com este assunto. Nós vamos ver umas outras passagens aqui. Mas uma coisa que é importante também dizer é que durante os primeiros séculos da era cristã, o Império Romano, que era um dos maiores impérios e que os cristãos, os crentes, as comunidades de crentes estavam subordinados a esse tipo de governo romano, como também Éfeso. Naquela época, poderia estimar de 50 a 60 milhões de pessoas durante os primeiros séculos da era cristã no Império Romano. Todo o Império
E que havia, né, de 10 a 30% de pessoas escravas. E que era aproximadamente uma média de 5 a 15 milhões de escravos no Império. Isso no Império Romano. Por que eu estou falando sobre esses dados, né, prováveis? Não é? Porque a igreja cristã, quando é observada a história da igreja cristã e passagens como essas, os críticos que criticam, não é? Os críticos que criticam os crentes afirmam não que a igreja cristã, os crentes na religião cristã era passiva com relação à escravidão, apoiava a escravidão, não dava importância para questões sociais. E são críticas, não é, sérias, mas que não se sustentam. Uma coisa que é importante nós sabermos é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai na raiz do problema da sociedade. Vai na raiz porque lida com o coração do ser humano. Então, primariamente, o Evangelho lida com a pessoa, com o indivíduo, conduzindo a fé ao arrependimento e a entrega de uma vida devota a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, transformando a pessoa de dentro para fora, salvando a pessoa e educando a pessoa nos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas nós podemos também afirmar que esse mesmo Evangelho que lida com os pecadores é o mesmo Evangelho que atinge e afeta todas as áreas da sociedade. Então o problema na política não é a política, é o coração do político. As corrupções que nós vemos por aí afora, o problema está na pessoa humana. Não está na política em si. Ideologias, partidos, uns mais certos, outros menos certos, enfim. Mas o problema continua sendo o coração do ser humano. Então é importante nós sabermos disso, porque não é de se esperar que a escravidão fosse abolida da noite para o dia. Que durante os primeiros séculos da era cristã, lá no Império Romano, aproximadamente 15 milhões de escravos fossem libertos assim, em estrada de dedos. Mas que foi semeado o Evangelho na sociedade, de maneira que alcançamos a abolição da escravidão. É importante levarmos isso em consideração. Porque a igreja cristã não esteve durante toda a era cristã sobre o poder político. Houve uma época que sim, houve. A igreja cristã debaixo do poder político e com a autoridade política. Mas os magistrados civis não eram assim. E hoje, no Estado laico, como no nosso Brasil, agora é que não é mesmo. Então, irmãos, nós precisamos levar isso em consideração. E vamos para o texto, vamos para a passagem. E aí nós podemos ver algo aqui nos versículos 5 ao 8. Deveres dos empregados. Trabalhar fazendo a vontade de Deus, algo muito importante. Saber que o que se está fazendo é algo que é feito para Deus. Para Deus. Não, eu estou servindo meu patrão.
estou servindo o Estado, estou servindo ao município, estou servindo a uma empresa. A mente do cristão deve virar uma chave que diz: não, primeiramente estou servindo ao meu Senhor, ao meu Deus. E aí nós podemos ver essa passagem, né, e vermos os detalhes dela, que diz: quanto a vós outros servos, aqui escravos, e aqui escravos, né, de uma maneira mais geral, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Ou seja, todo trabalhador tem um Senhor segundo a carne. Por que Senhor segundo a carne? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não é patrão, você é empregado, não tem que fazer o que o patrão manda, não é assim? Tem que fazer o serviço e fazer conforme o patrão quer que seja feito. E aí ele diz: com temor e tremor, ou seja, com respeito, com reverência, na sinceridade do vosso coração. E aqui, sinceridade do vosso coração pode estar se referindo à simplicidade, ou seja, faça um trabalho honesto, de coração. E eles, como a Cristo, faça o seu trabalho como se você estivesse fazendo para Jesus. Ora, se pensamos ou pensarmos assim, se pensamos diferentes disso, nós enfrentaremos muitos obstáculos, teremos muita dificuldade. Mas se pensarmos assim, nós vamos ver que podemos levar os nossos trabalhos com mais leveza. E aí ele diz mais: não servindo à vista, trabalhar só quando o patrão está presente. Aí dá aquele gás. Aí se anima. Aí mostra a força. Aí mostra a dedicação. Para mostrar serviço. Eles não à vista, como para agradar a homens. Ou seja, nós não precisamos ficar preocupados se o patrão vai gostar ou não vai gostar. Vamos fazer o que está sendo pedido para fazer. Precisamos cumprir com os nossos deveres. Precisamos ser empregados responsáveis. Tem hora para chegar? Tem hora para chegar. Tem hora para sair? Tem hora para sair. Vamos ver. E aí ele continua dizendo: mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Fazer de coração a vontade de Deus, como servos de Cristo. Ele nos mostra que antes de sermos empregados, e aqui, né, esses irmãos que eram escravos, que eram servos, e que tinham suas vidas em domínio total dos seus senhores. E aqui a bronca é grande, né? Está debaixo da autoridade de alguém que tem domínio total sobre sua vida é bronca. É bronca. Mas aqui, atualmente, nós podemos saber que nós temos quem manda em nós durante certo período do dia, né? Das 7, das 6, das 8, até as 4, às 3 da tarde, às 5, às 6, às 7 da noite. Meio período, o dia todo. Aqueles que são trabalhadores da noite, não é? Em intervalos de dias, 6 por 1, 7 por 0. Enfim,
Temos aí trabalhos de várias formas. E o crente precisa entender uma coisa. Antes de ser trabalhador, eu sou servo do Senhor. Antes de ser um empregado, eu sirvo a Cristo. E aí no verso 7 ele diz, servindo de boa vontade. Eita, quem trabalha de má vontade. Trabalha de má vontade. Faz mal feito. Faz, mas não faz logo. Recebe um prazo, mas não entrega no prazo. Não dá de conta. Ou não quer fazer. Atrasa o serviço, faz pirraça. Faz pirraça. Quem já fez serviço aqui com pirraça? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Fazer o serviço com pirraça. Eu faço, mas não vou fazer agora não. Eu faço, mas não vou fazer logo não. Eu faço, mas não vou fazer tudo. Eu faço, mas não vou fazer direito. Servir de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. E aqui nós podemos entender uma coisa, que aquela separação que foi cogitada há muitos séculos, de que há um serviço sagrado ou consagrado e um serviço secular. Serviço para Deus e serviço que não é para Deus. Nos é mostrado aqui que tudo que nós viemos fazer é para Deus. É para Deus. É para Deus. E aí, ele continua dizendo, versículo 8: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E aqui, livre já traz o gancho para os patrões. E também aqueles que eram livres, mas não eram patrões, mas trabalhavam. É importante nós sabermos também que escravidão, na época, não tinha nada a ver com cor de pele, entre ser branco ou negro. Tinha a ver com guerras, onde depois de travadas as guerras, aqueles que perdiam as guerras, os sobreviventes, eram escravizados. Então havia escravos de guerra. Havia escravos porque as pessoas faziam dívidas das quais elas não conseguiam pagar. E fazer dívida com quem pode é bronca grande. Então havia escravos por causa de dívidas, tinha que pagar com serviços. E aí eram escravizados. E havia escravos porque nasceram com seus pais escravos de nascença. Então é importante nós sabermos isso, que escravidão não tinha nada a ver com questão de etnia, cor de pele, ou até mesmo como as pessoas cogitam na questão de raça. A cor da pele não define raça, não tem raça negra e raça branca. Há apenas uma raça, a raça humana. O pessoal quer bagunçar as coisas. Negro e branco é gente. Há uma só raça, a raça humana. A cor da pele é questão de melanina. Uns têm mais, outros têm menos. Ponto final. Então vejamos, nós servimos como ao Senhor e não como a homens. E o que nós fazemos, se fizermos bem e visando a vontade de Deus, agradar a Deus de coração, de boa vontade, Deus nos recompensará. O Senhor nos recompensará.
Isso é importante sabermos. Nós não precisamos agradar patrões. Precisamos agradar ao Senhor. E Ele, o nosso Senhor, nos recompensará. E agora no versículo 9, não é uma palavra aos patrões, ele vai dizer: façam o mesmo com os empregados. E algo importante aqui: um não é justificado pelo outro. Um péssimo marido não justifica a mulher dizer assim: eu agora vou ser uma esposa ruim. Não justifica. Nem o contrário. E assim por diante. E aqui também, patrões ruins não justifica o trabalhador, não é? O empregado. Dizer assim: agora ele é ruim, ele não presta, eu vou mostrar como é que não presta. Não justifica. Considerando que essas instruções é para o povo crente de Éfeso, nós precisamos saber de uma coisa: ambos precisam cumprir com seus deveres que são estabelecidos aqui. Ah, mas a esposa não está cumprindo com seus deveres. Continue cumprindo o seu. Ah, mas meus filhos, faça você a sua parte. Ah, mas meus pais, faça você a sua parte. Ah, mas meu patrão, misericórdia, faça você a sua parte. Ah, mas esses meus empregados, faça você a sua parte, patrão. Como servo de Deus, cada um faça a sua parte. E aí ele diz, o apóstolo Paulo: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, ou seja, com os servos, deixando as ameaças, façam igual. Assim como eles têm que servir, fazendo a vontade de Deus, fazendo as coisas de coração, de boa vontade, assim vocês também, patrões, deixando as ameaças, ou seja, literalmente parando de fazer ameaças. E algo que era comum na época eram as ameaças, né, com os escravos. Era muito comum. E ameaças de várias formas. Ameaçava privar, ameaçava torturar, ameaçava oprimir, ou seja, deixar sem refeições, deixar sem tomar banho, deixar sem roupas, furar olho, chicotear, amarrar, expor ao sol por vários dias debaixo de sol e chuva, perder os privilégios. Havia servos domésticos, eram os servos das casas dos seus senhores, perder os privilégios. Havia servos administrativos que cuidavam das posses dos seus senhores. Havia servos que trabalhavam nas terras dos seus senhores, nas plantações, na agricultura. Trabalho dobrado. Nas minas, buscando pedras preciosas e metais preciosos. Havia vários tipos de escravos e para cada serviço. E eles sofriam ameaças. E aí, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, e aqui esse é um dos pontos que nos leva a entender que também se referem a patrões, a senhores que são crentes. O Senhor é Senhor deles e Senhor de vocês também. E Ele está nos céus. E que para com Ele não há acepção de pessoas. Ou seja, não pense que porque é patrão vai receber um tratado diferente de Cristo.
Aqui há um tom não somente de ameaça, como também de mostrar que não há diferença para o Senhor entre patrão e empregado. Não há uma diferença. E como nós podemos aplicar tudo isso aqui? Há muitas maneiras de aplicarmos isso aqui. E eu quero trazer algumas aplicações gerais, que talvez fale com você, alguma dessas aplicações. Talvez te lembre algo. Talvez te ajude em algum momento da sua vida. Primeiro, seja grato a Deus pelo que você já faz. Você trabalha, você já tem um emprego, seja grato a Deus. Não dá para a gente viver insatisfeito daquilo que Deus nos concede, não é? E é graça de Deus. Quantos e quantos e quantos não estão desempregados, precisando de emprego, precisando do trabalho, para cuidar da própria vida e da família? Então nós precisamos ser gratos. Outra coisa, seja o melhor empregado possível. Se dedique, seja pontual, faça bem. O patrão pede, faz algo, se dedique. Cumpra com sua função, não é? Faça aquilo que é de sua função e faça bem. Se dedique, se esforce, levando em consideração que é serviço para o Senhor. E tudo que fazemos como serviço na igreja ou fora dela, Deus leva em conta. Isso é importante. Os serviços que eu faço na igreja, eu me dedico pouco, mas no meu emprego eu dou um gás. Ou o contrário. Na igreja quer se mostrar servo, fiel, íntegro, dedicado, mas quando é no trabalho, meu Deus do céu, deixa a desejar e dá um mau testemunho. Uma outra questão também sobre os desempregados, Aproveitem as oportunidades, mesmo que não seja o melhor emprego. Às vezes tem desempregados porque não querem pegar o serviço porque acham que, a renda não vai suprir minhas necessidades, não é minha área, não é o que eu gostaria de fazer, não estudei para isso. E muitas vezes nem sequer estudou. Ainda fica escolhendo trabalho. Cheio de direito. Aproveita as oportunidades que Deus dá. E ore pedindo que Deus conceda oportunidades. Principalmente nos dias atuais está muito difícil trabalhar. Está muito difícil patrões encontrarem pessoas para contratar. E está difícil também encontrar pessoas que queiram trabalhar. E também está difícil encontrar emprego. Está tudo muito difícil atualmente. Então precisamos levar isso em consideração. Orem para que Deus os ajude a trabalhar agradando a Ele, primeiramente. Se o patrão gostar, não gostar, mas faça para Deus, com muita dedicação. Passagens que podem nos ajudar com tudo isso aqui, é o que nós temos lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 ao 2, que nos diz: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Ou seja, trabalhem e honrem os seus patrões. Eles são autoridade sobre vocês, então trabalhem honrando eles. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Quando o empregado faz as coisas mal feitas, o que acontece? O patrão, e ainda é crente. E quando os dois é crente, aí dá problema, Fulano é meu irmão, olha como ele faz o serviço para mim. Faz mal feito.
É bronca. Aí dá um mau testemunho. Então veja que aqui nos mostra que nós devemos ter bom testemunho e fazer mais do que a nossa obrigação. Quantas vezes a gente não faz só a nossa parte? E ele diz aqui, também os que têm Senhor fiel. O Senhor fiel aqui é alguém que é íntegro. Fiel aqui é se referindo a um patrão que é crente. Um patrão que é cristão. Não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Não trate o patrão, irmão em Cristo, com desrespeito. Pelo contrário, trabalhe ainda mais. Pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Trabalhar para crente é trabalhar dobrado. Trabalhar para um outro crente é trabalhar dobrado. E é para trabalhar dobrado com dedicação, com amor. Ixi, é para fulano, que é meu irmão, Vou fazer melhor, o melhor possível e vou fazer mais um pouco. Vou fazer mais do que eu posso. Mais do que o contrato. Então nós precisamos entendermos isso. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10 nos diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Faça um bom serviço de maneira que o patrão diga assim: para fulano, além de crente, trabalha bem. Não é? Além de crente, trabalha bem. Não sejam respondões. Já pensou? Além de crente, briguento. Fulano é crente, quer fazer meu serviço, faz mal feito, ainda faz reclamando, e ainda querem bater boca comigo. Respondões. Comprando briga com o patrão. Discutindo. Não furtem. Meu patrão. Vou pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Estou trabalhando com meu patrão, mas deixa eu pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Faça o trabalho para o seu patrão e sem pegar nada para você. Não, fulano não vai nem sentir falta, sem pegar nada para você. A fim de honrarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, é importante. Lá em 1 Pedro também nos traz mais algo aqui. 1 Pedro 2, 18 ao 21. Servos, sede submissos. Vocês subordinados, né? Com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom. Mas meu patrão, misericórdia. Pense num patrão ruim. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, aquele que não é crente. Quando o patrão é crente é uma coisa boa, né? É uma beleza. E quando o empregado também é crente. Mas e quando não é? A mesma dedicação, o mesmo empenho de coração, de boa vontade. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Ou seja, você trabalha, seu patrão não presta, mas você faz um serviço mal feito. Não é bem feito que o patrão reclame? Agora, se você faz o seu serviço bem feito, e o patrão fica no seu pé, remoendo, lhe pressionando, lhe oprimindo, lhe chantageando.
Ó, não vou pagar não. Não vou pagar direito não. Tu não tá oprimindo. Vou pagar, mas não vou pagar agora. Vou pagar, mas demora. Se você sofre no seu trabalho injustamente, é grato a Deus. Deus te honrará. Agora, se você sofre porque está fazendo as coisas erradas, porque você é um péssimo empregado, pronto, agora aí você deu motivo, né? Deu motivo. Então nós precisamos levar isso em consideração. E quanto aos patrões, todo empregado sonha um dia ser patrão, né? Acredito eu. Se não todos, uma grande maioria. Deixar de ser empregado é uma das melhores coisas. Ser dono do seu próprio negócio. Ou também você ser um abençoador, né? Para dar emprego para quem precisa. Então seja grato a Deus pela oportunidade de ser canal de emprego para outras pessoas. O patrão, o crente, deve ser grato a Deus por ter o privilégio de ter recursos o suficiente de ser dono do seu próprio negócio e poder dar oportunidade de emprego a outras pessoas. Seja o melhor patrão, como também, né, o empregado ser o melhor empregado. Lembre que não há nenhuma autoridade que não esteja debaixo de Cristo. Quem é patrão precisa saber disso. E quem quer um dia ser patrão precisa saber disso. Quem quer ser dono do seu próprio negócio precisa saber disso. Você é dono do pedaço, é você quem manda no seu trabalho. Saiba de uma coisa, existe uma autoridade acima de você que é a pessoa de Jesus Cristo. Humilhações, ameaças, abusos, pagamento injusto, ou obrigar empregados a fazerem serviços errados para obter vantagem econômica, né, para lucrar, não agradam a Deus. E outra coisa, quem é empregado ou quem um dia será empregado, sabe de uma coisa, antes de obedecer a patrão, sabe de uma coisa, você está obedecendo a Deus. Então, se for para desonrar a Deus, o patrão exigir, pedir para que você faça uma coisa errada, algo ilícito, não faça. É melhor que você seja prejudicado no trabalho do que você desonrar a Deus. É melhor que você seja prejudicado no serviço, no trabalho, do que você agradar a patrão do que agradar a Deus. Saiba que tudo que você está fazendo é para agradar a Deus e não para agradar patrões. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, por essa instrução que o Senhor nos traz, que nos mostra, Senhor Deus, que o Teu agir atinge todas as áreas de nossas vidas, desde o lar até no âmbito dos empregos, todas as áreas da sociedade, Senhor. O Senhor nos ensina a entender que mais importa que nós venhamos te agradar do que agradar as pessoas, ó Senhor. Agradar aos homens. E nos ajuda, Senhor Deus. Se somos empregados, sermos os melhores possíveis. Se somos os patrões, sermos os melhores possíveis. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja. Ajuda o Teu povo, Senhor Deus, a viver bem em comunidade. E que tendo empregado descrente, ou tendo um patrão descrente, nós saibamos lidar com cada um deles, em nome de Jesus. Com sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém.